começar então. A gente só bater as palmas aqui para vocês. Nascer, crescer e morrer. A gente talvez vê a morte como algo ruim, mas talvez fale aqui, né? Não lembro do texto que está aqui, mas acho que talvez trata que perante a eternidade precisa mudar, precisa ter novidade, né? Senão a eternidade seria uma prisão perpétua. Mas não só de 100 anos que a gente tem aqui, seria uma prisão perpétua e eterna. Sempre a mesma coisa, nem que essa coisa fosse boa, ia chegar uma hora que a gente ia implorar para que mudasse. Então vamos ver se é isso que trata mesmo. Então o mentor disse, pesquise sobre Trimurti. Isso é um termo indiano, né? Então, Maria. Daí no livro lá, o livro Padma-Purana, o texto sagrado da crença hindu, consta que o ser superior, eles chamam de gerador, né? O Deus supremo, o Deus imanifesto, decidiu criar deuses, que na verdade eles falam, começou a se manifestar, né? Começou a gerar a partir de si outros para habitar a Terra. Não existe só aqui, né? Existem outros lugares, pelos que eles falam, mas Deus criou os universos e começou a se manifestar para vivenciar a própria criação, né? Diz que só existe Ele, então, para que não ficasse monótono, uma existência sem nada para fazer e tendo uma visão de ser solitário, parece que criou todos os universos e começou a se manifestar, gerar outros, né, até chegar a nós. Então a gente também é Deus como todo mundo é, né? Então, diz ali, o Ser Supremo também é responsável pela invenção do universo. E daí, segundo o hinduísmo, ele criou a Trindade. No catolicismo não sei se José, Maria e Jesus. Cada religião traz essa trindade de outra forma. Os hindus é Shiva, Brahma e Vishnu, né? Mas depois eles vão trazer esses nomes, eles vão falar as três coisas: criação, conservação e destruição. Então é criada uma coisa nova, ela é conservada por um tempo e depois é destruída para que o ciclo comece. Então a gente nasce, existe e morre. O ciclo das plantações também. É plantada a semente, ela cresce, ela é colhida, ela morre. Então eles estão trazendo como um processo natural nascer, existir e morrer, né? Para que exista tal novidade, né? Então eles mesmos falam que às vezes a gente queria ter longevidade de viver 100, 200 anos
Mas a gente fala quando é novo. Talvez quando ele tiver com essa idade, ele não vê a hora de ir, porque o corpo já não ajuda mais, já está desgostoso com o mundo. Eu me lembro um filme que o cara tinha uma maldição, ele não morria. Daí as pessoas que ele gostava tinham já se ido, todos morriam e ele ficava sozinho. Não, então, naquela visão do filme, ser eterno, para ele era doloroso, porque as pessoas que eles gostavam se iam e ele ficava. Então, como eu falo que a única certeza é a mudança, a única certeza é a mudança. Então as coisas são criadas, mantidas por um tempo e destruídas para que outras possam surgir. Naquele mesma noite eu tinha falado dessa trindade. Vamos tirar nomes e vamos falar desse ciclo aí, né? Abaixo outros diálogos que falam sobre as plantas nos dão um exemplo disso. A semente germina, cresce, dá frutos e morre. A destruição é um processo natural. A vida é um processo de infinitos ciclos. Então há de se subir, se desenvolver, chegar no seu ápice e depois cair para que se nasça de novo. E muitos não querem aceitar a velhice e ficam tentando fazer plásticas e exercício e não conseguem esconder por muito tempo, né? Mas será que para a mente era melhor se preparar e vivenciar essa nova fase, aceitando ela do que tentando evitar, né? Eu me lembro quem faz esse exercício físico com autonofilismo e quando está fazendo exercício está lá do lado, parou um mês, cai tudo. Então, para não deixar cair, tem que continuar, mas até quando o cara vai aguentar, tentar evitar de envelhecer, evitar de querer se manter jovem para sempre, né? Então a gente só quer viver para sempre porque a gente não chegou nesse momento, está decidindo como quando jovem, né? Mas vocês têm uma tendência de buscar o antinatural, ou seja, buscar se perpetuar. Eles dizem que talvez o ser humano inveja o espírito que é eterno e se passa, né? Quem vai viver para sempre é o espírito, segundo eles falam. Certeza disso eu não tenho. Mas o ser humano não se tem nenhum que ficou para semente, que nem eles falam, né? Todos morreram. Mas isso não é possível. Então aquele que compreende a beleza percebe a sincronicidade, a funcionalidade de tudo e do todo, inclusive a funcionalidade da destruição. Tem que haver destruição para que haja renovação. Então, sobre a morte, diz que aqui nessa região do globo, ela é muito sofrida, porque a criança desde pequena não é ensinada que é uma coisa natural, né? Eles dizem que os orientais eles já vêm com uma coisa natural. Hoje é um tabu falar para a criança de morte, é evitar falar de morte, porque tem crianças que acreditam que atrai. A pior coisa que tem é morrer. E aí quando acontece com um familiar, um conhecido, a gente quase morre junto. Porque tem na mente uma verdade que morrer é ruim. Só que todo mundo vai passar por isso. E a pessoa falou, eu poderia colocar assim, então, que, por exemplo, essa corrida desenfreada, louca, progresso, possuir poder, é isso exatamente, essa luta entre os dois extremos. Se a gente tivesse assim, aquela humildade, simplicidade, a visão do mundo
como uma coisa bela, uma coisa que Deus nos trouxe. Algo que a gente pode viver e vivenciar, não passar apenas olhando, mas vendo e sentindo. Seria não ver mais mal algum. Não sei se eu vou ler tudo isso aqui que eles falaram, que são 48 páginas. Mas o que está me vindo de ideia é dizer: a gente não sabe se vai durar mais um segundo, né? E daí eles dizem que para fazer a passagem para o outro lado, quanto mais calmo tiver e menos achar ruim o que acontece aí no dia a dia, vai reproduzir esse estado sentimental também. Então, se Deus me ceifar agora, eu não me revoltar com o que aconteceu e me adaptar o quanto antes a nova realidade, é eu que não vou sofrer tanto, né? Porque eles relatam aqui, os próprios espíritos vêm e falam, aquelas cartas do Chico lá, aqueles que se revoltaram do que aconteceu, não queriam ir. Ai, meus bens, ai, meus parentes, ai, não sei o quê. Sofreram um monte para fazer essa transição e não voltaram. Raros casos daquela experiência quase morte, que estavam indo, daí a pouco voltaram e viveram mais um tempo. Até o Tito conta uma história, né, que teve AVC, né, não sei o quê, e voltou. Mas a maioria vai e não volta mais, então está preparado e em paz, porque qualquer momento vai acontecer. Mas a pergunta é, e o cara fala, se o cara está cheio de metas e desejos e não sei o que, e morre, será que ele vai ficar criando tudo isso do outro lado? Então, esse negócio de estar preparado, ninguém está absolutamente preparado, mas que a qualquer momento pode acontecer, talvez ajude, porque acho que a maioria que morreu, ninguém avisou eles antes. Talvez aqueles que estão dentro de morte, o médico vai dizer: esse aí vai viver uma semana, mas não passa. E chega ao ouvido dele isso, talvez ele consiga se preparar, mas acho que é casos claros, né? A maioria morre sem ninguém ter avisado. Nem tanto ele quanto os parentes, né? Então, eles se preparam para aquela fase do ciclo. Se a gente já nasceu e está existindo, o próximo ciclo é a destruição, é deixar de existir, né? Mas como eles dizem, como nunca nada acaba, renasce, né? Ou em outra existência, ou vai viver lá no mundo espiritual. O espírito não vai morrer, segundo eles. Então, houve uma mudança, né? Então, por enquanto é isso, mas tenha certeza que vai mudar. Ou a vida vai mudar, ou o teu corpo vai mudar, ou o teu trabalho vai mudar, ou a morte vai fazer essa mudança. Aqui eles estavam conversando, aqui a pessoa falou, o Paulo aqui, ó, eu posso te dar o meu entendimento em relação a isso. Quando tu percebes que isso tudo aqui de verdade só existe aqui dentro da mente, e na realidade deixar de dar valor para essas coisas do mundo, e como eu disse, ficar de costas para o mundo, que tu deposita teus valores em Deus, ou no teu espírito, ou no que é universal, ou que é a vida de verdade. Tu vais conseguir existir sendo um com todo.
mais feio, tudo é perfeito. Aqui está dizendo se focar no Espírito, em Deus, porque nesse momento de ir para o outro lado, talvez é só Deus, né? As entidades que a gente desperta e está rodeado de irmãos, né? Que a gente agora chama de Espírito, talvez depois tu vai estar na mesma realidade que eles e tu vai ser igual a eles. Sei lá se tu vai ter forma humana ou tu vai ser só uma luz, mas tu vai se ver igual a eles. Então, a gente nunca está desamparado, né? A questão é, se eu morrer apegado a isso tudo, às vezes eles falam que nem percebem esses irmãos, fica tão obcecado pelas metas, desejos, a família que não quer se desligar assim, né? Então há um apego a isso aqui que vai prender ele nisso aqui, né? Então, aquele que compreende a beleza da natureza percebe a sincronicidade e a funcionalidade de tudo e de todo, né? Inclusive a funcionalidade da destruição. Então, é para tudo. O que existe até hoje que se manteve intacto? Construíram pirâmides lá, templos gigantescos, ficaram milênios fazendo. E achavam que aquilo era a coisa mais importante para eles, para o planeta. Se o tempo não destruiu, está lá jogado lá. Alguns vão lá visitar e olham aquelas pedras empilhadas numa pirâmide. Ah, tá, legal. Mas não dão tanto valor que deram àqueles que quase morreram vendo aquelas pedras e achavam que aqueles tesouros que botaram os faraós ia conseguir levar, parece que não conseguiu levar, ficou tudo lá os tesouros e roubaram depois, né? Então, mesmo que estão lá em pé, estão semi-destruídas, né? Então, tudo vai ser destruído. Uma vez até o José falou, e não está errado, tudo que é material está em decomposição, a gente não consegue perceber, mas talvez está se desprendendo moléculas, átomos, a um nível imperceptível para nós, mas a cada instante que passa já se decompôs uma parte, né? Daqui 100 anos, talvez a ferrugem comeu tudo e não precisa perceber, mas tudo está em processo de destruição. Até nós, né? Não precisa nem falar muito. Tem que haver destruição para que haja renovação. Assim tu podes perceber a perfeição, mas só quando o teu olhar não estiver mais no mundo, mas estiver além do mundo, aí tu compreendes porque existe de verdade. Daí tu diz, eu não quero morrer nunca, eu quero viver para sempre, eu não quero que meu familiar morra. Mas, sei lá, vai que lá é melhor que aqui, que a maioria das religiões pregam isso, né? Então, até que ponto não querer que vá, ou eu não querer que vá, eu não estou jogando contra mim mesmo e contra aqueles que eu gosto, né? Mas tem um termo ali que diz, esqueci o termo, mas é inevitável, né? Então, mesmo que eu não goste, queira retardar o processo, vai acontecer. Eles sugerem se preparar todo dia para isso, se for preciso. Para quando acontecer, tu já trabalhou mentalmente a questão, né? Não é mais um monstro que tu tem que evitar até de falar para não atrair. Não é porque esse mundo é belo dentro do que ele aparenta ser, ou na forma que ele tem mais
mas sim a função que ele desempenha. E essa função nada mais é do que a oportunidade para que cada ser se manifeste em carne, como vocês chamam, possa amar. Mas um amor que transcende o individualismo, um amor que coloca o todo na frente para tudo de verdade. Eu vou combinar com vocês, é cumprido isso aqui, então eu acho que eu vou me focar nos títulos, tem vários temas, o título já meio que resume todo o diálogo, né? Então aqui a entidade também, que é responsável pela mudança, ele falou, o infinito é tão belo, mas ele acaba para começar, esse ciclo, né? De criar, existir e findar. Um novo começo para cada fim, quer dizer, logo que acabou, já tem um novo início. Né? Então ele é infinito, é um ciclo infinito. Deus não é um senhorzinho sentado numa mesa de escritório que fica planejando e anotando as coisas. Esse é o conceito limitante. Não veja Deus como uma pessoa. Deus é tudo e tudo é Deus. Então, ele também traz como se Deus fosse uma grande mente imaginando tudo isso. Então ele imagina, cria, né? Se manifesta ali, experiencia isso. Nós seria Deus experienciando isso aqui. Mas vai chegar um momento que Deus e nós, vamos dizer, chega mesmo que seja muito bem, muito legal. Essa mesma entidade mandou a gente imaginar um quarto que tenha tudo que te adore lá. Os melhores alimentos, o melhor tudo. Só que vai chegar um momento que ele vai enjoar, a gente vai trepar pelas paredes para fugir dali. E talvez vivenciar uma coisa até menos prazerosa que aquilo, mas há necessidade de mudar, sabe? Porque acaba enjoando, é bem simples, nada muito complexo. Então, mesmo que o céu for um campo florido e tem uns anjinhos tocando harpa, vai chegar um momento que não vai aguentar mais ver aquilo lá. Só para fazer uma analogia. Vamos ver se tem outro título aqui. Eu não sei se tem outro título. Mas acredito eu que não vale a pena passar por tudo isso. Mas vamos tentar fazer uma reflexão. E daí, normalmente, nasceu, daí tem aquela fase da juventude que tem força física, né, saúde e tal. Daí começa a definhar, né, começa a perder saúde e tal. Tu tem um amadurecimento, tu já não se atira tanta bobagem assim, né, que tu fazia quando era jovem. Só que o corpo começa a definhar. Eu vou começar a falar por mim. Começou a ter os cabelos. Os dentes começaram a ficar fracos, antes eu descascava a cana com os dentes. Esse dia eu quebrei 4 dentes comendo um pinhão na chapa. Então eu estou percebendo que o corpo está se entregando, né? Comecei a ter diabetes, botei 2 molas nas coronárias do coração. Então eu já tenho que me preparar psicologicamente. Nessa que eu fui fazer o cateterismo, eu fui brincando, pensando que não tinha nada. Até brinquei que a minha esposa não me voltar mais, então foi bom viver contigo. E por mim, quase acabei ficando por lá, né? Mas, e se preparando para esse momento, talvez seja interessante, né? Porque uma hora a outra vai chegar, que a gente esteja em paz. Eles já falaram para nós, se Deus tivesse agora te pegar pela mão, tu ia, né?
com ele, mesmo sendo Deus, o cara mais importante do universo, que tu glorifica tudo, se ele vier te estender a mão e dizer, vem comigo agora, tu ainda vai ficar com dúvida de deixar o que tu tem, a tua família, tudo, também tu gosta desses, né? Então talvez esse convite nunca vai acontecer, ele vai vir e vai te puxar, né? Deu pra ti, porque talvez ele saiba que a maioria não vai querer ir com ele. Agora, mesmo que te leve à força, como é que tu vai fazer essa passagem? Revoltado, indignado? Vai te levar arrastando, né? Então talvez valha a pena refletir, porque ali, acho que eles falam até nos planetas, plantas, animais, inclusive nós, é aquele ciclo, nasce, existe, morre, nasce, existe, morre. Se a gente já nasceu, já está existindo, só tem mais um próximo ciclo, né? Enquanto ele não chega, a gente continua existindo. Agora, voltar a nascer, não teve ninguém que retrocedeu, né? Teve uns filmes aí que o cara rejuvenesceu, mas é coisa de filme. A maioria só segue, né? Mas não vê como ruim que eles falam, porque o ruim depende da cultura. Tem lugares que comemoram os velórios, fazem festejos e acho que realmente está indo para uma melhor. Tem lugares que já vê mais como natural a coisa, tem lugares que é a pior coisa do mundo. Mas não tem como mudar. Eu não vou mais me estender muito. Se alguém quer falar alguma coisa sobre isso, né? Mas o que ele falou ali, consegui ver beleza nisso, a funcionalidade disso. O infinito é tão belo, mas ele acaba para começar. Se ele fosse estático, né, sempre igual, né, ele seria enlouquecedor. Tu já sabe tudo que vai acontecer, porque ele não muda, né? Tipo assim, ninguém envelhece, ninguém morre, não acontece problemas, é tudo igual sempre. Eles dizem, ou tu se mata, ou tu não quer nem sair da cama, porque tu já sabe tudo que vai acontecer. Então esse negócio de a gente não saber o próximo instante seguinte, os problemas acontecerem, mesmo que às vezes a gente não goste, mas ele dá o ânimo. Tem um exemplo do nosso colega Daniel, que até já faleceu. Ele estava procurando uma companheira, porque ele era renal e ele queria alguém para lhe ajudar, mas ele estava meio deprimido. Apareceu uma pessoa que precisava mais ajuda dele do que ele dela. Daí nós pensamos, mas Deus está equivocado. Em vez de trazer alguém para ajudar ele, veio trazer uma pessoa que vai necessitar que ele demande mais tempo ele dela. Só que aquilo ali criou ânimo, ele renasceu depois daquilo, daí foi dito. Deus criou uma necessidade. Deus tirou ânimo para ele, né? Eu nunca imaginaria que seria assim. Talvez se fosse como ele quisesse, uma pessoa que ia ficar ali como uma babá dele, talvez ele ia definhar mais rápido, ele ia se atirar lá na cama e ia ficar tocando uma siretinha, né? Eu só quero trazer esse exemplo para falar dos problemas que acontecem no nosso dia a dia, né? De a gente não conseguir prever o instante seguinte. Tudo isso talvez tenha uma sabedoria, né, para, eles chamam de obra geral, para que a coisa tenha um certo ânimo, seja sustentável, porque
ela vai ter que existir eternamente. Então o cara lá que gerencia tudo isso, né? Para que toda a obra dele não se desestimule e queira cruzar os braços e não fazer mais nada, ele tem que estar toda hora se reinventando, né? Mesmo que pareça ruim, depois a gente se acostuma com aquela nova realidade e realmente ficar por muito tempo fazendo a mesma coisa, às vezes, e tirar ânimo não sei da onde, né? Porque se tu ver aos olhos, tu já sabe fazer tudo, que tu se repete aquilo por muito tempo. Então o Farei já comentou isso. Antes tem que implorar para que Deus mude a situação, ele já está adiantado, né? Ele já percebe que é a hora de mudar, porque mais um pouco ali tu já vai começar a não aguentar mais a situação. Então ele está sempre na frente e está sempre mudando. Então essa posição mental de se adaptar logo e não achar a mudança ruim seria interessante para a eternidade toda, né? Eles já me falaram que eu gosto do conforto, Deus está bom, eu não quero que mude. Só que eles sempre dizem, Deus sabe mais do que tu, né? Mesmo que eu acho que não seria legal o que está acontecendo, mas lá para frente talvez eu descubra que era necessário ter ocorrido, né? Então uma postura de... Eles chamam de resignação, né? Aconteceu, Deus concluiu que precisava acontecer, Ele mesmo que fez, o todo necessitava daquilo, inclusive eu, que faço parte do todo. O quanto menos eu achar ruim o que aconteceu e me adaptar à nova realidade, mais feliz eu vou ser. É uma coisa bem simples. Mas não podia ter acontecido se eu tivesse feito tal coisa, se o político, se a polícia tivesse feito tal coisa, não tinha acontecido. Tu vai entrar num labirinto sem fim. Vai começar a culpar todo mundo. Foi Deus que fez, mesmo o que a gente chama de atrocidade. Era necessário, eu não sei porquê, mas Ele sabe. Porque se Ele não botar Deus em tudo, eles vão dizer assim, o teu Deus é um merda, então, que deixa as coisas acontecer, né? Ou foi passear e largou todo mundo ao léu, né? Então foi Deus que manifestou, se resigne, volte a ser feliz o quanto antes, porque a tua revolta não vai mudar nada. É só tu que vai sofrer, até que tu enjoe de sofrer por aquilo, né? E queira voltar a viver e ser feliz, né? Então, como o título falava, o ciclo eterno, não tem como fugir. Nascer, existir, morrer, ou começar algo, ficar naquilo por um tempo e depois mudar para outra coisa. Você não quer ver como nascer, existir, morrer, né? A visão do espírito, eu vou viver num planeta, vou ser um ser lá, mas é por um tempo, depois tu vai para outra, pro teu próprio bem, mesmo quando tu está sendo aquele ser, como é o caso, eu não quero morrer, eu quero ficar com conforto, eu quero ter saúde, mas Deus sabe por que precisa, né? E se a gente já é antigo, né, diz que às vezes o nosso espírito é antigo, ele já passou por esse processo de nascer e morrer infinitas vezes. Talvez ele não tenha esse problema que eu tenho, né, de não querer morrer. Para ele é
coisa natural, uma coisa que já passou. Talvez ele não vê a hora de morrer. O espírito, né? Voltar lá ou viver outra realidade. Mas eu não quero isso, né? Mas, de novo, não vai adiantar nada eu não querer, porque vai acontecer. E quando acontecer, vamos tentar se adaptar à nova realidade e tentar ser feliz do jeito que dá, né? Que eles dizem que o inferno nosso é a gente que cria o descontentamento de onde está. Então, que eles dizem, pode o cara ir para o inferno e estar feliz lá, e o outro ir para o céu e estar triste lá. Por quê? Porque está descontente com a cor e o cheiro da florzinha que tem lá no céu. Então, essa questão de céu e inferno é interior. Se contrariar com o que acontece, se revoltar, né? Aquele estado emocional de contrariedade. Tá? Não sei se alguém quer falar alguma coisa, senão vamos encerrar por aqui.